Olá e bem-vindos! Hoje a gente tem em mãos um material que, olha, faz uma promessa e tanto. É um guia prático focado em como usar inteligência artificial para criar uma fonte de renda extra. E isso mesmo para quem não entende, tipo, nada de tecnologia. E ele já começa com uma afirmação ousada. Diz que 2026 é o ano para fazer isso acontecer. Então o que a gente vai fazer hoje é meio que mergulhar nisso e descobrir se é um mapa realista ou só mais barulho sobre IA, né? Vamos ver as estratégias, os modelos e o que, segundo a fonte, funciona de verdade. Ok, vamos lá. E sabe o que me chamou a atenção logo de cara? A abordagem. O guia não trata a IA como uma, sei lá, uma caixa preta mágica super complicada. Pelo contrário, ele posiciona a IA como uma ferramenta de alavancagem pessoal. Essa ideia de que qualquer pessoa pode usar a tecnologia para acelerar a própria capacidade de produção é poderosa. Mas como sempre, né, o diabo mora nos detalhes. A promessa é grande, vamos ver se o plano prático está à altura. Exato, pragmatismo é a chave. E o guia joga a real logo no começo. Ele diz que o mercado está cheio de dores, sabe? Pequenas, urgentes, tipo o dono da padaria que precisa de posts para o Instagram, a advogada sem tempo para escrever legendas, a loja online com descrições de produto que não vendem. A IA seria a ponte para resolver isso, mas aí vem a parte que me pegou. Uma frase que o material chama de a verdade dura. E qual seria essa verdade? Ele diz, olha só, a IA não vai te deixar rico, ela vai te deixar rápido. Eu parei um tempo nessa frase, de verdade. É aqui que fica realmente interessante. O que você acha que isso quer dizer na prática? Porque, à primeira vista, parece até meio desanimador. Engraçado, eu vejo de outra forma. Eu acho que é a afirmação mais honesta e talvez a mais útil do guia. Ele está gerenciando a expectativa. A tal riqueza que tanto o guru promete é uma ilusão. Agora, a rapidez, isso é um ativo concreto. Rapidez para quê? Para testar uma ideia, para criar a primeira versão de um produto, para botar uma oferta no mercado e ver se alguém se interessa. Sem um plano, essa rapidez vira só um passatempo. É a diferença entre usar um carro de corrida para competir ou só para dar voltas no quarteirão, sabe? A ferramenta é a mesma, a intenção muda tudo. Boa analogia, gostei. Então a velocidade é para acelerar o ciclo de criar, testar, vender e ajustar. E para colocar isso em prática, o guia detalha 3 modelos de renda. O primeiro é o que ele chama de serviços rápidos. A ideia é oferecer coisas simples de entrega imediata. Por exemplo, criar uma bio profissional para o Instagram de um personal trainer. Ou, sei lá, escrever 10 legendas prontas para os reels de uma confeitaria. Certo. Isso soa muito como o que já existe em plataformas de freelancers, por exemplo, onde a IA entra como um diferencial de verdade aqui. Além, claro, de fazer o trabalho mais rápido. Então, o argumento do guia é que o diferencial não é só para quem está fazendo o serviço. É para quem compra também. O cliente não está comprando um texto. Ele está comprando tempo e clareza que ele não tem. A IA permite que uma pessoa ofereça esse pacote por um preço bem competitivo. Tipo, entre 50 e 300 reais, com uma margem de lucro altíssima, porque o custo de produção é quase zero, né? A estratégia de venda sugerida é super direta. Escolhe 3 negócios locais, cria uma amostra grátis para um deles e usa isso de porta de entrada. Entendi. É um modelo de validação, então. O objetivo não é construir um império com isso, mas sim botar os primeiros 100, 200 reais no bolso e, talvez mais importante, provar para si mesmo que é possível. Quebrar a inércia. Mas me parece que esse modelo tem um teto bem baixo, não? No fim do dia, a pessoa ainda está trocando tempo, mesmo que acelerado, por dinheiro. Exatamente. E é como se o guia antecipasse essa pergunta. Depois de validar a ideia com serviços rápidos, ele propõe o próximo passo, o segundo modelo, produto digital simples. E aqui a lógica muda completamente. Não é mais sobre vender tempo. É sobre criar um ativo uma única vez e, bom, vendê-lo infinitas vezes. Ah, agora sim. Agora a gente está falando de escala. É aqui que o jogo começa a ficar mais interessante em termos de potencial, né? Que tipo de produtos o guia sugere? Coisas bem específicas, bem de nicho, e-books curtos, tipo 15, 30 páginas, kits de templates de posts para nutricionistas, planilhas de organização financeira para recém-casados, guias passo a passo.
A fonte até dá uma fórmula para criar um produto de sucesso, que é dor específica plus promessa específica plus resultado rápido. Essa fórmula parece simples, mas executar é o desafio, né? Encontrar uma dor específica de verdade que as pessoas pagariam para resolver. Isso é o trabalho de uma vida para muitas empresas. A IA pode ajudar a escrever o e-book, mas ela não vai encontrar a dor pelo criador. Essa parte ainda é muito humana. Perfeito. O guia bate muito nessa tecla. A IA é a ferramenta de produção, não de estratégia. Um exemplo que o material dá é um e-book com o título tipo 30 ideias de conteúdo para terapeutas. Destrave seu Instagram em 7 dias. É uma dor específica para um público específico com uma promessa de resultado rápido. E o preço sugerido é baixo, algo entre R$19 e R$97, a aposta no volume. O que me leva a uma questão bem prática. Criar o produto é uma parte, vender é outra completamente diferente. O guia chega a abordar como uma pessoa, que talvez não tenha audiência nenhuma, venderia esse produto. Aborda sim, e isso nos conecta direto com o terceiro modelo, que pode ser usado tanto para vender os produtos próprios quanto os de outras pessoas. É o modelo afiliado plus conteúdo. A lógica aqui é usar a IA como como ele diz, uma equipe de conteúdo incansável para promover produtos em troca de comissão. Entendi. Então, nesse modelo, a pessoa nem precisa ter um produto, ela foca 100% na distribuição. No marketing. Exato. A principal vantagem, segundo a fonte, é essa. Zero preocupação com criar produto, com entrega, com suporte. A tarefa é uma só. Produzir conteúdo em escala que atrai o público certo para uma oferta que já existe. Roteiros para vídeos curtos, sequências de e-mails, posts de blog. Tudo isso pode ser muito acelerado pela IA. É um jogo de consistência. O que é fascinante aqui é que esses 3 modelos, se a gente olhar bem, eles formam uma escada de alavancagem. É muito claro. O primeiro é sobre ganhar dinheiro e principalmente confiança. O segundo é sobre transformar conhecimento em um ativo que pode escalar. E o terceiro é sobre alavancar o ativo e o sistema de outra pessoa, focando só na sua capacidade de gerar atenção. Mas isso me leva a uma pergunta, né? Como alguém escolhe por onde começar? Boa pergunta. O guia sugere que a escolha depende de 2 coisas: o nível de conhecimento em um assunto e a necessidade de caixa. Precisa de dinheiro rápido? Modelo 1. Já entende muito sobre, jardinagem ou finanças. O modelo 2 pode ser o caminho. Agora, se a pessoa gosta de marketing e tem disciplina para postar todo dia, o modelo 3 é uma ótima aposta. Faz sentido. E essa questão da disciplina, da consistência, parece ser o fio que conecta tudo isso. Não adianta ter a melhor ferramenta do mundo se não existir um processo ou uma rotina. E o guia é quase obsessivo com isso. Ele ataca de frente a desculpa do não tenho tempo. Ele propõe uma rotina que chama de método de 20 minutos por dia. É um plano bem direto. Minutos 1 a 3. Escolher uma dor do seu público. Minutos 4 a 10. Usar a IA para gerar 10 ideias de conteúdo sobre essa dor. Minutos 11 a 18. Desenvolver a melhor ideia num post. E minutos 19 e 20, publicar e interagir um pouco. 20 minutos. É um tempo curto o suficiente para não intimidar, mas longo o suficiente para criar algo. O interessante nesse método não é a busca por uma obra-prima, sabe? É a criação do hábito. É sobre vencer a resistência interna de começar. A maioria das pessoas fica paralisada planejando o post perfeito, e aí não posta nada. Esse método força a execução. Então, o que tudo isso quer dizer? Quer dizer que o segredo não está na complexidade da ferramenta. Está na simplicidade e na repetição do processo. O guia afirma que a maioria falha porque despreza o poder dos pequenos passos diários. Querem o resultado do 100º dia no primeiro dia. E isso se conecta com o que a fonte aponta como o maior erro que as pessoas cometem com IA. E preciso dizer, eu vejo isso acontecer o tempo todo. O erro é usar IA para consumir em vez de produzir. Explica melhor isso. O que seria consumir IA? É a armadilha da novidade. É passar horas pedindo para a IA gerar imagens de um astronauta surfando numa onda de chocolate. Ou pedir para ela escrever um poema no estilo de Shakespeare sobre o seu gato. É fascinante. É divertido. Muito. Mas não constrói nada. É entretenimento.
Produzir é usar a mesma ferramenta para escrever a legenda para a padaria do bairro, para estruturar aquele e-book que está na gaveta há 6 meses. Confesso que eu mesma já perdi um tempo precioso só brincando. É uma armadilha muito fácil de cair. Totalmente. O guia resume isso numa regra de ouro que eu achei assim muito poderosa. IA não é hobby. IA é ferramenta de produção. A conclusão é direta. Quem entende e age, avança. Quem fica no modo consumo, continua exatamente no mesmo lugar. É uma linha bem clara no chão. Ou a ferramenta trabalha para você, ou você vira um mero espectador dela. E para garantir que a pessoa saia desse modo espectador, o guia termina com um chamado à ação, bem concreto. Um desafio prático de 7 dias. É um roteiro para sair da inércia. Dia 1, escolher um nicho. Estética, academias, o que for. Dia 2, montar uma oferta simples, tipo o pacote de 10 legendas e bio. Dia 3, usar a IA para criar 2 exemplos de portfólio. Dia 4, enviar 10 mensagens de prospecção. Dia 5, publicar um conteúdo por dia. Dia 6, o grande objetivo, fechar a primeira venda, mesmo que por um valor simbólico. E o dia 7, analisar, ajustar e repetir o ciclo. Esse plano é, na essência, um modelo de Lean Startup para uma pessoa só. Um sprint para testar a ideia o mais rápido possível. Mas fico me perguntando se não cria uma expectativa um pouco irreal. O que acontece se a pessoa chega no dia 6 e não vende nada? O guia aborda essa possibilidade de fracasso inicial? Sim, ele aborda e diz que o objetivo do desafio não é necessariamente a venda, é a atração. A atração de ter um nicho, uma oferta, um portfólio, de ter feito os primeiros contatos. A fonte argumenta que a venda no dia 6 é mais psicológica do que financeira. O primeiro sim de um cliente, por menor que seja, quebra uma barreira mental enorme. Prova que é possível. Se não vier em 7 dias, o plano é continuar o ciclo. O processo já começou. Entendi. O foco é no processo, não no resultado imediato. Isso é saudável. A resiliência para continuar depois do dia 7 talvez seja a habilidade mais importante, que está implícita em tudo isso. Então tá, se a gente for fazer um balanço de tudo que a gente conversou, a mensagem central do material é clara. A IA pode sim ser uma ferramenta de democratização de renda, mas não é um bilhete de loteria. Ela exige uma troca. Deixar de ser um consumidor passivo de tecnologia e se tornar um produtor ativo. A estratégia toda se baseia em começar pequeno, ser obcecado pela repetição e usar a tecnologia para acelerar a execução, não para substituir a coragem de começar. Exato. E o guia termina com uma provocação, uma dicotomia que eu achei bem forte. Ele diz que em 2026 vão existir 2 grupos de pessoas. As que usaram essa tecnologia para produzir e vender algo e as que usaram para se distrair e consumir conteúdo. A escolha de qual lado estar, segundo a fonte, é feita todo dia. Naqueles 20 minutos... É uma conclusão poderosa, sem dúvida. Sim, mas depois de toda essa conversa sobre produzir mais e mais rápido, tem uma pergunta que fica martelando na minha cabeça. Algo pra gente pensar depois. Conforme essas ferramentas ficam exponencialmente mais poderosas e criar conteúdo vira algo quase instantâneo, como a gente garante que a nossa produção acelerada está, de fato, agregando valor real e não só contribuindo para o ruído digital? A velocidade pode ser o novo padrão, mas talvez a verdadeira habilidade do futuro seja usar essa velocidade para criar algo que tenha profundidade, que se destaque, que tenha um pingo de alma no meio de um oceano de conteúdo gerado por máquinas, o que vai diferenciar a produção com propósito da simples poluição informacional.